escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula de hoje e começando com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela liberdade de te louvar, bendizer o teu santo bendito nome, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de ter uma comunhão plena com o Senhor. Dá-nos fé, Senhor Deus, principalmente nesses dias angustiantes, dias maus, dias de tristeza, Senhor. Mas coloca no nosso coração, na nossa memória, traga-nos, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor abençoe esta aula, que venha ser esperança para casais, Senhor Deus, e para a família, constituição da família de cada lar. Que Deus abençoe e esteja conosco e perdoe, Pai, os nossos pecados, para que possamos estar aptos, limpos, de coração lavado pelo Teu Santo Espírito, pelo sangue de Jesus, Senhor, para podermos termos esta comunhão tão necessária com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, nós estamos começando a nossa aula com uma nova revista e vai estar aparecendo para vocês da forma correta, né? A imagem da nossa fé, tá? Vai tratar de assuntos urgentes. Então, não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Nós vamos tratar dentro dos temas aí que eu coloquei para vocês, um pacto solene a ser preservado, iniciando a aula de hoje. Depois, disciplina eclesiástica, dízimo, obediência de fé e testemunho de gratidão, a ética bíblica para dinheiro e trabalho, a ideologia de gênero, o verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva, tudo pelo social, evolução aleatória ou design inteligente, o dia de repouso, a igreja e o aconselhamento mútuo, o desafio dos relacionamentos, união estável e membresia, o cristão e a cultura. Puxa, Tanise, a gente já viu alguns assuntos em aulas anteriores. Lembra-se que o inculcar não é só na cabeça da criança, não. É dos adultos também, porque a gente esquece e a gente sempre tem que, volta e meia, retomar esses assuntos, né? Que são tão importantes e para ficar memorizado na nossa mente, além de algo mais adicional que vem para ser tratado com vocês, para a gente, né, professor, que também aprende muito, e para vocês, alunos, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, ao primeiro capítulo aí de hoje. E qual o objetivo da lição de hoje, que vai tratar sobre o pacto solene, né, a ser preservado. Quando eu digo pacto, a gente sabe que é um acordo entre duas ou mais pessoas, e solene vem de divino, tá? Então, o casamento, né, nós vamos tratar sobre o casamento. O casamento é uma instituição divina que é baseada na fé, na esperança e no amor. E ela deve ser honrada e preservada para a glória de Deus e o bem da humanidade, e se comprometerá a honrar e preservar seu próprio casamento, ou se preparar para isso e o dos outros. Então, fé, esperança e amor, nós vamos ver essa base do casamento, ela tem que ser honrada e preservada, e tudo, tanto o homem para esposa quanto a esposa para o marido, eles têm a função no casamento de ajudar o seu cônjuge a glorificar o nome de Deus. E por que o casamento também é um bem da humanidade? Porque eu vou gerar filhos
quer descendentes biológicos ou não, ou os filhos de criação, adotivos, enfim, mas eu vou trazer uma educação baseada na Bíblia e isso vai trazer bem para a humanidade, porque vai disseminar o bem entre as pessoas. Se eu crio cidadãos do bem e esses continuam a sua geração, eu tenho um povo do bem. Exemplificando aí para vocês poderem entender, tá? E o nosso compromisso é honrar e preservar o próprio casamento, né? Ou se preparar aqueles que ainda não casaram e o dos outros, ajudando no aconselhamento para os casais continuarem a ser casados. Se há contexto básico, que é o livro de Malaquias, eu preciso explicar o contexto histórico para vocês entenderem, alguns irmãos pelo menos. Então, eu coloquei para vocês aí, durante o exílio de Judá, um mapa onde nós tínhamos, eu vou mostrar depois, o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Israel, reino do norte, já tinha sido aniquilado, tá? Sumiu todo mundo e se espalhou pelos assírios, o domínio dos assírios, tudo mais. No reino do sul, nós temos agora o período em que os judeus vão ser retirados, né? O povo vai ser retirado da terra de Judá, o reino do sul, e levado pelos babilônios para a cidade de Babilônia como escravos. Nesse período, nós temos esses livros que são escritos durante esse exílio, tá? Que é Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são os profetas maiores. Antes de acontecer isso, o povo já tinha recebido recomendações de alguns profetas. E quais livros foram escritos no pré-exílio de Judá? Quer dizer, antes deles serem exilados, né? Antes dos babilônios assumirem ali a terra dos judeus, do reino do sul. Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias foram livros que chamaram a atenção do povo para se arrepender dos seus pecados. E aí nós vamos ver que depois, durante o exílio, o povo persa, né, o reino dos persas, assumem a liderança, vence sobre os babilônios, mas eles mandam o povo voltar para Jerusalém, lá para a terra do Reino do Sul, lá para Judá, e reconstruir a cidade deles, tudo. Eles iriam continuar pagando imposto, diferente dos babilônios, que traziam o povo para ser escravo deles, tá? O persa não, ele tem um domínio sobre a terra, mas põe o povo lá para a cidade dele. Ele vem cobrar imposto, vem retirar a riqueza deles, tá? Mas na sua cidade, o povo na sua cidade. E aí eu tenho alguns livros que foram escritos por profetas menores nesse final do exílio de Judá, que foi por Ageu, Zacarias e Malaquias. Então o povo vai para a Babilônia, porque eles são exilados lá pelos babilônios. O reino persa vence a Babilônia, domina sobre eles, né, mata os babilônios lá e manda o povo de Jerusalém de volta para sua terra. Continuando, então aí o cronograma. Davi vem com o reino, aí vem Salomão. Quando Salomão morre, há uma divisão do reino entre Jeroboão e Roboão. Então ficamos com o reino do norte, Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, chamado de Judá, com 2 tribos. Quem era a capital de Israel no reino do norte? Samaria. Quem era a capital do reino do sul, de Judá? Jerusalém. O que acontece? Que são essas 12 tribos? Lembra lá no início, em Gênesis, Jacó teve os 12 filhos, refere-se a esses 12 filhos de Jacó, tá? Incluindo mesmo os filhos de José dentro dessa divisão de terras. Quando essa divisão de terras entre tribos acontece? Quando Josué vem e entra junto com o povo que ficou peregrinando no deserto junto com Moisés, mas Moisés não entra,
dentro da terra de Israel aí, de Jerusalém. Só que daí, dentro do contexto bíblico, nós vamos chegar até essa parte que vai haver essa divisão, que eu coloquei embaixo, o reino de Israel em azul e reino de Judá em amarelo. Pois bem, separou, o reino do norte é destruído pela Síria, tá? Que ficava o Império Assírio lá na ponta do reino de Israel, ali em azul, lá para cima. Vem, invade e destrói tudo e acaba com tudo. O reino do sul, que é Judá, ele fica ainda sobrevivente por um tempo, mas daí vem as invasões em Jerusalém e começa o povo, acaba retirando pelos babilônios, tá? Levando eles para o império deles para serem escravos. Aí nós temos os reis que passam por esse tempo enquanto está acontecendo o exílio. Até nós temos uma história de Esther e de Esdras aí, que vai contar também algumas situações que o povo estava vivendo. A Esther, quando queriam destruir esse povo, né, e ela acaba casando com o rei, e a história de Esdras contando a volta do povo para Jerusalém. Então, no reinado aí de Artaxerxes, tá, que manda o decreto de retorno para Jerusalém, que é o fim do exílio lá na região da Babilônia, pois os persas dominam os babilônios e mandam o povo de volta. Então, só para vocês terem aí uma explicação sobre os reis da Pérsia, né? O Ciro conquista a Babilônia e estabelece uma política já de retorno dos exilados a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Dário apoia a construção do templo de Jerusalém. Depois vem o rei Assuero ou Xerxes. Foi o marido de Esther, ele que permite que os judeus se protegessem contra a tentativa de Amã de eliminá-los. E Artaxerxes teve Neemias como seu copeiro e permite que Esdras e Neemias retornassem a Jerusalém. Então, se você voltar um pouquinho para trás, aquele cronograma que eu mostro para vocês, vem a explicação de cada rei persa ali para vocês entenderem o contexto histórico. Então, abrindo aí no texto, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 10 a 16, a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua santidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se corre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso.
não sejam infiéis. Meus irmãos, não pensa que Deus, quando pegou, aí você pega o livro e o texto de Malaquias, Deus só estava bravo com o povo de Judá. Quando você abre a sua Bíblia lá no texto de Malaquias, você vai ver que Deus vai dar uma chamada nos sacerdotes, tá? Falando até da tribo, relembrando o compromisso do povo da tribo de Levi com as questões da igreja, né? Vamos dizer, do templo, o tabernáculo, e ali já existia um templo, né? Então, o compromisso deles de serem exemplos, de chamar atenção, tá? E Deus vai falar lá no primeiro capítulo sobre a rejeição dos sacrifícios impuros. Então, Deus começa o amor de Deus por Israel como se fosse um namoro. É um namoro que está acontecendo entre Deus e o homem, e o que o homem fez com esse namoro, esse compromisso, esse pacto de Deus com o seu povo. Esse é o pacto solene. Então, aquilo que eu vou tratar aqui hoje, falando sobre casamento, lembre-se que esse casamento não é só você com a sua esposa ou você com o seu marido, mas é um pacto, é um casamento que você fez com Deus. Mas Deus, hoje, nessa palavra, nós vamos tratar sobre a infidelidade de Judá. Porque o que estava acontecendo? O povo, mesmo lá durante o exílio, estava cometendo coisas erradas, crimes, prostituição, e o povo começa a se envolver. E quando eu falo de prostituição, não pensa que é só prostituta, não, ou sou casado e durmo com outra mulher, não. A prostituição da idolatria, entre outras coisas. O povo começou a se envolver com essas mulheres que não eram da tribo, vamos dizer, de Judá ali, entre os próprios judeus, estavam casando com outros tipos de mulheres que vêm com a sua religiosidade, com seus ídolos, trazendo para dentro da casa daquele homem. Ou então, quando eles estão, também essa situação acontece quando eles estão voltando lá do exílio e chegando lá em Jerusalém, o povo também começa a se contaminar com os povos vizinhos ali. Então Deus vai chamar a atenção desse texto quando ele fala sobre a infidelidade de Judá. E o povo fala assim, mas Deus não responde, eu oro, Deus não responde. Gente, as pessoas, quando você lê o capítulo 1, eles vão oferecer sacrifício para Deus com animais aleijados, animais cegos. Os sacerdotes vão tratar as coisas com esterco de vaca. Então, assim, nem aí, ainda davam risada. Você lê na palavra de Deus que eles chegavam a dar risada da situação que eles estavam criando ali, fazendo. Então, Deus vai ouvir. E aí eu falo para você, faz uma reflexão na sua vida. Quantos casamentos a pessoa é avisada, ou pelos familiares, ou por conselheiros, dos tipos de problemas que ela vai ter, mas ela continua, não, vai mudar depois, e daí não muda. Ou aquela pessoa que casou com o príncipe encantado e ele virou sapo depois que casa. E por que ele virou sapo? Você fez a sua função de realmente seu papel de trazer o seu marido ou sua esposa para glorificar a Deus? Você permitiu que a idolatria entrasse dentro da sua casa? O que é idolatria? Nós já vimos aqui milhões de vezes, quer seja dinheiro, quer seja pornografia, você está atraindo, tá, meu irmão ou minha irmã, que utiliza do meio pornográfico. Existe uma traição, sim. É uma prostituição, sim. E Deus está vendo. E você quer que depois Deus escute as suas orações? Você se arrependeu de verdade? Outra coisa, a idolatria. O marido ou a esposa permitindo imagens de escultura dentro da sua casa, coisa que Deus abomina. Ou permitindo que os filhos, vamos lá, eu sou da família Eutaniz Espírita, Eduardo Cristão. Nossos filhos vão crescer e eles vão ver as duas religiões e descobrir qual religião que é. O que é isso?
É vergonhoso. Você está sendo hipócrita, meu irmão ou minha irmã. Ou a mulher que gosta de ter o ego sempre elevado, que gosta de pôr as roupas para chamar a atenção de outros homens. E o marido é tão cego que não presta nem atenção no que a mulher está fazendo, dentro da igreja ou fora da igreja. Ou gosta de receber elogio de homens para se sentir lá em cima. Homens, cuidado com as mulheres. Mulheres venenosas. Provérbios fala dessas mulheres que são perigosas. O que é melhor? Desfazer um casamento e ficar com a gostosona, né? Ou você assumir aquele compromisso até o fim, porque Deus é fiel, você não é fiel, meu irmão. Eu não sou fiel, mas Deus é fiel. Lembre-se disso. Quando você andar com a plaquinha no carro, que Deus é fiel, Deus é fiel. Mas cuidado quando ele não está atendendo as suas orações, para ver se realmente suas orações estão sendo egoístas, egocêntricas, que esse é o mundo hoje que nós vivemos, do individualista. E o pecado não muda. Você pega a Bíblia, você pega os textos bíblicos, a Bíblia continua avisando e nós continuamos sendo burros, idiotas e caindo no mesmo pecado. Essa é a verdade. Eu precisava gravar esse vídeo para vocês, para deixar bem enfatizado aqui. Eu vou entrar na linha do casamento, mas não se esqueça que esse casamento não é só com a sua esposa ou com o seu marido. Antes de tudo, é o casamento que você tem com pacto com Deus. Quão Deus é importante na sua vida, o seu pacto com Ele, o seu casamento com Deus, com Cristo, que você se bate no peito e se diz aí para todo mundo, é tão importante a ponto de você renunciar coisas na sua vida que te levam para o abismo ou te levam para afastar-se de Deus. E você acha, nossa, mas o que eu fiz? Você está igual o povo aqui bíblico de Malaquias, irmão ou irmã. Presta atenção na sua vida, faça uma reflexão de vida, não minta para você mesmo, não se sabote, se arrependa. Você chora por tanta coisa, tem chorado aí tanto pelo Covid, pelas pessoas que têm morrido, mas chora pela misericórdia da sua vida, de pedir perdão, Deus te perdoar pelos teus pecados. Alguns não entenderão o que eu vou colocar aí agora para vocês, mas quando eu li o texto, me veio essa musiquinha, essa situação do Oclinho usando, e eu escutando essa musiquinha de fundo que a gente fala assim, tomou? Vamos continuar aí a lição. O que o mundo diz sobre casamento? Peguei só essas duas imagens, porque quando você digita hoje sobre casamento, o que mais aparece em revistas é sobre casamento homossexual, tá? Então, como salvar seu casamento, vem falar em seu livro, né, aí, novo livro, a autora do best-seller Comer, Rezar e Amar, dá sua receita para uma união feliz e duradoura. Só para vocês saberem, a autora deste livro, em que é retratada até no filme com Julia Roberts, ela casa com um brasileiro. No final do filme vocês veem isso, ela encontrando com esse brasileiro. Ela acabou casando com esse brasileiro, mas ela se separa e hoje ela é casada com uma mulher, tá? Então vamos seguir os conselhos dessa mulher que a revista Época trouxe aí com o tema. Pressa por quê? Hormônios, tabus e a pressão dos próprios amigos atiçam os jovens a iniciar a vida sexual cada vez mais cedo. Pais que muitas vezes não estão em casa, eu que tenho contato com outros pais, com filhos mais velhos, falando das festas em que pais induzem os próprios filhos e os amigos à bebida alcoólica, drogas, né, maconha, que já se tornou normal até dentro de algumas famílias aí. E então, sexo também, a namorada dormir na casa ou o namorado dormir na casa. Então, para que ter pressa?
Recentemente, agora dia 14/3, saiu uma nota, né, uma matéria no site da Globo falando que esse app Ashley Madison é um site de traição que mais cresce entre as mulheres no Brasil. Uma média de 5.000 novas contas por dia, e o Brasil está entre os países que mais crescem na rede de traição. É uma rede, só um app para você trair o seu marido, aí tratando-se das mulheres, né? Recentemente também, lógico, por ética não vou colocar aqui, mas aqui na cidade de Jaú, Deus acaba trazendo as coisas para a gente justamente do tema que nós vamos levar para a nossa igreja, né? Eu fiquei sabendo que existe um grupo de WhatsApp aqui em Jaú em que os casais marcam encontros com outros casais, vão jantar, sair para jantar. Então você vê aquele grupo de casais, acho que são amigos, tudo mais, mas na verdade eles estão se conhecendo para ver se eles se identificam e vão fazer a orgia, né? Vão para um motel, um casal se esconde dentro do carro e entra como se fosse só um casal. E lá os quatro tem a suruba, vamos dizer, é o termo mais comum aí, tá? Aí você já ouviu também casamento, coisa do passado. Nós vamos morar junto para ver se dá certo. A Bíblia foi escrita em época diferente do que nós estamos vivendo hoje. Isso até frase de gente da própria igreja, tá? Que frequentamos. Então, assim, isso é uma das notícias que a gente tem visto aí dentro do nosso mundo, da nossa cultura cotidiana. E ainda falando do mundo, uma música aí, Feijão com Arroz, do Juliano e Jardel, né? Música sertaneja antiga. Então ele fala sobre o casamento, que ele é casado há muito tempo, e eu destaquei algumas coisas da música, da letra dela. Então, fazer amor todo dia virou arroz com feijão. No final, eu vou pular a janela. Casamento é rotina, é o que todo mundo diz. Mais de 90% se considera infeliz. Só um pouco enjoativo ele fala do casamento. Então, tratando aí do casamento, música sertaneja, ela tem cada letra sobre casamento, e hoje até o funk eu não vou nem entrar nesse detalhe aí sobre esse tipo de música, né? Funk ou rap, enfim. Aí nós temos a música Que Dure Para Sempre. Às vezes satirizada essa música até numa pregação de casamento, né? Porque fala em seja eterno enquanto dure esse amor, né? Mas a letra também fala que vamos juntar, né? Quem sabe a gente começa a se gostar. E aí continua, nós dois não temos rabo preso. Você não me cobra nada e eu não cobro nada de você. Então, essa também é uma música famosa aí e citada muitas vezes entre os famosos. No livro de Timothy Keller, Nascimento, Casamento e Morte, escrito, a primeira edição saiu no ano de 2000, ele diz que quase 1/3 de todos os millennials permanece solteiro até os 40 anos. E é possível que 25% nem se case, a maior proporção de qualquer geração na história moderna. Isso foi referente a uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Detalhe, o que vem a ser millennials são as pessoas nascidas, a geração nascida de 1980 até o ano 2000. E quais são as causas hoje de os jovens ou essa faixa etária não procurarem se casar? Ou pelas pressões econômicas e também o crescimento do individualismo em nossa cultura. São 2 motivos aí hoje para nós termos uma diminuição no casamento no mundo. Pessoal, olha que legal. Stephen Kenneth é um brasileiro, embora com esse nome americano.
e é um cara inteligentíssimo, um economista, né, mexe na parte financeira, e por um bom tempo ele trabalhou para a revista Veja, escrevendo textos para a revista. E num dos artigos dele, de setembro de 2004, ele vai falar sobre o contrato de casamento. E a nossa revista cita essa parte do que ele coloca na revista naquela época, e aí a gente vê o trabalho de Deus, né, como a graça comum, né, que a graça também é para aqueles que não conhecem a Deus. Então ele diz assim: a essência do contrato de casamento é a promessa de amar o outro para sempre. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar, mas isso não é um contrato. Banalizamos a frase mais importante do casamento: eu amarei você para sempre. Deixou de ser uma promessa social e passou a ser simplesmente uma frase dita para enganar o outro. Contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. O contrato de casamento foi feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúmes cada vez que você conversar com um homem sensual e nem ficar preocupado cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Então vamos entender o pacto solene de fé, esperança e amor. Primeiro, eu quero deixar aqui, meus irmãos, que Jesus em nenhum momento ele fica enfatizando nos evangelhos, quando você lê, sobre divórcio. Muito pelo contrário, ele participa do casamento, de casamentos. A gente vê como no primeiro milagre dele, Jesus enfatiza a relação marido e mulher, relacionamento entre as pessoas, e não o divórcio, a quebra, tá? Mas em Mateus 19, Jesus vai tratar especificamente sobre o divórcio, porque os fariseus vêm questioná-lo sobre isso. Então você pode pausar o vídeo, fazer a leitura de Mateus 19, do 1 ao 11, entender o contexto e ver o que Jesus responde para eles. Eu enfatizei aqui na aula os versículos 8 e 9. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus está falando para eles, Deus só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. O homem, eu digo homem e mulher, tá? O motivo único para haver divórcio é imoralidade sexual. Isso se diz em termos de prostituição, em termos de traição. Aí Deus vem mostrar para vocês, quando você estuda a palavra de Deus, o relacionamento dele, de Deus com Cristo, sendo um Deus, de Cristo com a igreja, sendo um corpo, e o marido e a esposa sendo uma só carne. Você tem isso na sua Bíblia, a explicação
disso para você, sobre como deve ser o relacionamento e como era o relacionamento de Deus e Cristo, como que é o relacionamento de Cristo com a igreja, principalmente quando você começa a ler a partir de Atos, o relacionamento de Cristo com a igreja. O marido e a esposa, o que Deus vem com as suas diretrizes, os seus ensinamentos sobre esse relacionamento. Então, o homem, a mulher, o homem, foi criado para não ser sozinho, mas para ter relacionamento. Eu preciso aprender a me relacionar. Se eu aprendo me relacionando com meu esposo, com minha esposa, com os meus filhos, eu aprendo me relacionando com a minha família, eu aprendo me relacionando com a minha igreja, que é o corpo de Cristo, e eu aprendo me relacionando com Cristo, com Deus, que é um só Deus. Então, o pacto solene, ele envolve a fé, a esperança e o amor. A fé de você suportar todas as pressões, comunicação com o seu cônjuge e a confiança nele. Gente, perceba que é a mesma coisa do seu relacionamento com Deus, tá? Com o Senhor. Por quê? Porque a gente está tendo hoje que suportar muitas pressões. Nós já sofremos preconceitos por sermos crentes, você sofre preconceito por ser heterossexual, você sofre preconceito se você não, dentro da própria igreja, não compartilha do mesmo pensamento político do outro irmão, respeito, e agora nós estamos voltando de novo nesse assunto. Então, você suporta todas as pressões, né? E isso também é aplicado dentro do seu relacionamento com Deus, é fé. E no seu casamento. Quantos casamentos a gente vê de problemas e o principal problema é a comunicação? Ah, mas o outro não fala. Por que o outro não fala? Por que ele não compra a sua ideia? Você já parou para pensar nisso? Você já viu que tem mulher que é que nem uma abelha zumbindo na orelha do marido? Só fala, reclama, reclama, reclama. Que marido vai ter prazer de conversar com uma mulher dessa? E às vezes pode ter o contrário, né? Que a gente fala assim, esse meu marido parece um velho reclamão, né? Então, a fé, a comunicação e a confiança de você... do seu marido dar o seu celular sem precisar ter senha, porque ele não deve nada para você, não te esconde de nada. Ah, se eu largar meu celular em qualquer lugar, meu marido pode pegar, quer a senha? Tá aqui, ó, você quer ver? Tem alguma coisa? Mas não é para pagar antes da esposa ou do marido ver, tá? Outro pacto relacionado à esperança. Os dois trabalham por um futuro juntos, no qual as esperanças de cada um consistem nas esperanças um do outro. Gente, que legal isso dentro do casamento. Você faz projeto com o seu marido ou com a sua esposa? Você faz planos? Eu confesso que aqui quem faz mais projeto e plano na minha casa é o meu marido. Mas eu falo assim para ele, faz... Aí eu vejo se tem alguma coisa que eu quero colocar ou não. E daqui a um tempo nós vamos sentar e ver aquele projeto de vida que nós dois temos, que estamos conversando. Pode ser que mude, a gente amadureça a ideia e mude esse projeto. Eu não estou falando em termos financeiros, não. Estou falando de vida mesmo. O envelhecimento, a aposentadoria. Saber que você vai depender hoje, que o SUS está cada vez ficando, entre aspas, pior, e você está precisando cada vez de um plano de saúde, como você está programando a sua velhice em relação a isso? Um exemplo, tá? Então, os dois vão trabalhar num futuro juntos. E isso também se dá no seu relacionamento com Deus. Por que o relacionamento com Deus? Você vai trabalhar junto com Deus, né? O Espírito Santo está ali, caminhando junto com você, te orientando, te dando força ali para a luta do dia a dia. Mas vocês trabalham juntos. O Espírito Santo te orientando, você buscando na leitura da Palavra de Deus ou num bom livro de um bom autor.
Nós temos que tomar muito cuidado com autores hoje, que têm mudado cabeça de pastores, têm mudado cabeça de pessoas do nosso meio cristão, né? Por conta de livros de autores que a pessoa acha que é bom e na verdade são más influências nas suas versões, nos seus pensamentos, filosofias de vida. Então, a minha esperança junto do Senhor, que Jesus vai voltar e que eu preciso vencer cada dia, eu vou passar por situações difíceis. Como que eu vejo para vencer essas situações difíceis, né? A ansiedade que anda tão junto está cada vez pior no mundo de hoje. E o amor, tratarem-se com entendimento e benevolência, marido e mulher. Tem momentos no casamento que se um tá com raiva, não adianta você insistir em conversar com aquele momento. Então é melhor você ficar, esperar, acalmar. Às vezes o outro precisa deglutir mais a situação para pensar, refletir e poder conversar. Mas é importante a comunicação, a gente volta lá no começo. Então o amor. Quando eu falo sempre para os meus filhos o seguinte, vocês, eu e meu marido, vocês têm que fazer as coisas pra gente não por medo, mas por amor. Porque o amor gera obediência. E aí a gente cai naquilo que é o nosso compromisso com Deus. Deus ama tanto você quanto a mim, que Ele deu a liberdade para você escolher de comer do fruto dentro lá do paraíso. Se Deus fosse um Deus ruim, um Deus que castra a pessoa, que seja um Deus enfático, que você não vai ter prazer nesse Deus, Deus teria falado assim, não vai comer. Não, você não, vou intervir. Não, mas Deus deu essa liberdade porque Ele tem amor por você. E aí você coloca isso no seu relacionamento com o seu filho. Você continua amando o seu filho mesmo quando ele comete algum erro. Você morreria pelo seu filho se acontecesse alguma coisa, mesmo sabendo que ele comete algum erro, que ele tem o seu pecado, que ele te desobedeça. Mas você tem que ensinar o seu filho que ele tem que te obedecer por amor a você, a sua esposa ou ao seu marido. Não por respeito só, não por temor. Porque senão ele vai crescer um dia, ele vai embora. Não vai ter aquele vínculo dentro da família. Então veja o tratamento dentro da sua casa, com entendimento, com benevolência, de você reparar, olha, eu preciso também tratar meu filho com amor. Não é só acusá-lo, não é só vir e a palmada e vir. Não, eu preciso também, além de eu ser testemunha dentro da minha casa, eu preciso tratá-lo com amor, eu preciso ter diálogo, é que nem um casamento. Então, dentro do casamento, né, voltando, tem que haver o tratamento entre marido e a esposa com entendimento e benevolência. E, gente, por que nós usamos uma aliança? É para mim lembrar que eu sou casado? Não, a aliança é a forma de você demonstrar que existe um pacto que você fez com a pessoa que você ama e com Deus. E por que ele é circular? Porque ele é infinito. Ele não tem começo e não tem fim. Então, seu casamento não tem um começo e ele não tem um fim. Até que a morte o separe, lógico, mas quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Então, a aliança, ela é circular porque ela representa algo eterno. Esse é o nosso pacto com o Senhor. Esse é o nosso pacto com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o nosso marido. Então, meus irmãos, finalizando aí com algumas dicas sobre casamento, baseado nos livros, né, Jeremy Camp, Timothy Keller, Gary Chapman,
ele diz o seguinte: quando você está procurando alguém para se casar, o que você deve procurar? Se você é crente, procure alguém que também seja. Em 2 Coríntios 6,14, vai tratar sobre o julgo desigual. Se mal com bem dá certo, justiça e o injusto. Então, faça um propósito se você está se relacionando com alguém não crente. Um período de tempo, ore, jejue por aquela vida para que ela se converta antes do seu casamento com ela, antes de você fazer esse pacto. E o que você deve observar nessa pessoa? Se ela vai continuar atraente para você quando perder a beleza da juventude, porque a pessoa envelhece. Então eu brinco com os jovens aí, solteiros. Olha pro sogro ou pra sogra. Olha lá para ver se você vai falar assim, não, eu vou amar mesmo que ele pareça com meu sogro ou com a minha sogra. Então, Cântico dos Cânticos diz o seguinte, no capítulo 4, no versículo 9. Quando você tá apaixonado, tá olhando aquela pessoa paquerando, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Você olhar para a pessoa e mesmo quando você for velha ou estiver em processo de envelhecimento e falar assim, como eu amo envelhecer do teu lado. Independente se você está velho, se você já não está numa condição de saúde mais de quando a gente começou o nosso relacionamento. Eu ainda continuo te amando, eu ainda continuo vendo o brilho nos seus olhos. E o que você deve fazer quando você está numa situação que está prestes a casar? Aconselhe-se com os outros a respeito de seu relacionamento antes de se casar. Peça a opinião de casais com mais sabedoria e experiência que você. Troque ideias, procure saber, procure ver situações, né, do casamento. No começo, quando a gente vai casar, a gente tá tão empolgado que as pessoas às vezes podem até falar as coisas pra gente e a gente não dá ouvidos. E olha, eu vou falar uma coisa, jovens, escute seu pai e sua mãe, não seja rebelde de coração. Escute o pai e a mãe, que quando ele olha e te aconselha, escute. Eu vejo histórias de muitos casamentos que não deram certo depois e o pai e a mãe já tinham alertado o filho ou a filha sobre aquele casamento, ok? Cuidado só quando o pai te idolatra muito ou a mãe, tá? Porque daí é ele que quer casar com você, então não vai ter mulher perfeita e não vai ter homem perfeito, você também tem que ter essa ciência dentro do seu relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe. E para você que casou, o que você deve procurar? Primeira coisa, oferecer sexo um ao outro com frequência. 1 Coríntios 7, 3-5. Meu irmão, minha irmã, se você não pratica isso com frequência, cuidado, você está levando o seu marido ao pecado ou a sua esposa ao pecado. E você é cúmplice disso, dessa situação dentro do seu casamento. O que devo observar? Nós estamos orando juntos? E que a oração seja as últimas palavras de seu dia. Gente, eu nem coloquei texto bíblico aqui porque N palavras aqui de texto para falar, a Bíblia inteira fala sobre a oração, esse compromisso. Como a gente está tratando aqui, você conversa todo dia com seu marido, com a sua esposa, com o seu Deus, que tem que ser acima de tudo na sua vida. Você tem conversado? O que eu devo fazer? Nunca dormir com raiva. Não deixe o sol sobrepor, né, à noite antes de você se acertar e dormir com raiva. Então, Efésios 4, 26 vai falar sobre isso. O que você deve decidir? As decisões refletidas a respeito de sua vida e de suas tradições como família. Ah, não, isso eu não vou mudar, porque na minha família sempre foi assim. Não, para, irmão, para, irmã. Você casou e agora vai construir uma nova linha de família.
com valores seu e do seu marido, ou seu e da sua esposa. Vocês vão sentar e falar assim, bom, isso daqui, ó, na minha família era assim, na minha era assim. Então, qual vai ser a linha familiar dentro da minha casa? Tradição, não tem mais isso, não tem. Imagine se você pegar lá Jacó, quando casa com Lia e com a Raquel, e vai embora, e a Raquel leva lá as imagens dela lá, porque a família lá o sogro de Jacó tinha deuses na casa dele. Vai continuar a tradição dentro da casa de Jacó? Jacó não permite isso. Então, a mesma coisa dentro da sua casa. Não é vidas paralelas. Não é vida, ó, você aí, eu aqui, você com o seu Deus, eu com o meu Deus e vamos seguir junto. Não, a gente precisa chegar num acordo, né? Aqui, ó, sem nada, você vai adorar lá fora, mas aqui dentro do lar não. Aqui a gente tem que respeitar, tem que ser respeito mútuo, né? Um exemplo disso que eu tô falando sobre questão, por exemplo, de religião, mas que seja de outras coisas, né? O que eu devo aprender? A linguagem do amor um do outro. Isso eu vou falar mais no final para você, tá? Não coloquei o texto bíblico aí também, mas lá no final. Então, essas situações do casal que já casou e está vivendo são situações que ele já está vivendo. Então, você que não casou, você pode ter certeza que dependendo da escolha que você fizer, você vai ter problemas, por exemplo, de orar junto com seu esposo ou com sua esposa. A tradição de família de um querer que permaneça dentro da casa dele. Não posso mudar, não posso... Eu nasci assim, morri assim, e você é a Gabriela pro resto da vida, né? Então, cuidado. E aquele que já está casado há anos, né? O que deve procurar? Primeira coisa, evitar a idolatria do cônjuge, né? Ou mesmo a dos filhos, que tem gente que não é o cônjuge, mas se torna os filhos ou até o próprio animal de estimação, né? Vamos dizer, de hoje, do mundo, do jeito que o mundo tá. Mas em João 4,14 fala assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Esse pedaço da história, esse versículo, é um pedaço da história da mulher samaritana, porque ela estava tentando se encontrar em homens a satisfação na vida dela. E Jesus fala para ela: a sua satisfação tem que ser comigo, em mim. Então, evite a idolatria dentro do casamento, tá? Pode ser dinheiro também. Pode ser o sexo também. Pode ser as drogas também. Pode ser uma mania, uma obsessão que você tenha. Enfim, o sucesso. Os meus likes na internet. A minha profissão. Evite a idolatria do casamento. Depois, o que eu devo ter? A alegre humildade que só o Evangelho pode dar. Em João 1,11 diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, você muitas vezes não vai ser aceito em algumas coisas dentro do seu casamento, algumas ideias, e assim também você não vai aceitar alguma do seu cônjuge. Então, essa humildade, não a sua prepotência, porque eu sempre falei isso para ele, eu sempre falo isso, porque ele já conversei, ele não me escuta, ou vice-versa, tá? A situação. Ou ela não me escuta, já cansei de falar, ela não conversa, ela acha que só ela é a certa. Cuidado, a gente às vezes fala isso, mas nós mesmos não somos humildes suficiente. Então, em vez de você orar para o seu cônjuge mudar, ore para você mudar aquilo que você não está enxergando. Porque você está dentro da situação e às vezes você vai contar essa situação para alguém vai te alertar sobre você mesmo e você não vai aceitar. Tá faltando humildade, tá? Então, o casamento, como eu já falei, é renúncia. Você se renuncia. Jesus
morreu na cruz para te salvar. Ele renunciou a ele mesmo por amor a você. É a mesma coisa você dentro do casamento. É a mesma coisa você no seu relacionamento com o Senhor. A sua renúncia o tempo todo. E o que eu devo ter? Paciência nessa longa jornada. Em Gênesis 1 e 2, Deus vem tratar sobre tirar o marido, os dois seriam uma só carne, sobre multiplicar-se na terra. Então, Deus já vem contando que vai ser longa essa jornada e você vai precisar de paciência. Você já pensou em se separar? Separar não, mas matar várias vezes. Eu tive vontade de matar minha mulher ou matar o meu marido. Então, a paciência tem que ser algo para você aguentar nessa jornada aí. E quando a gente pede paciência, Deus não vai mandar assim, o coração vai ficar paciente. Não, Deus dá a situação para você viver, para você aprender a ser paciente com aquilo. Quer mais o que nós estamos vivendo hoje? Aprender a ter paciência, né? Então, a gente não tem paciência com nós mesmos, de ficar sem fazer nada, sem um eletrônico, sem uma tecnologia e refletir, simplesmente observar a natureza e tudo mais. Os grandes mestres, os grandes criadores deste mundo, lá dos séculos passados, vinham através da observação na natureza. Isso era algo que eles tinham, nós perdemos isso. Então, essas são as situações em que você, que já vive há um tempo, para manter no seu casamento. E finalizando aí, eu coloco para vocês, tem o livro As 5 Linguagens do Amor, tem as 5 Linguagens da Criança, que trabalha com os mesmos temas. É um livro que eu indico a todos os casais, mas que o homem e a mulher devam ler, não somente um cônjuge, não. E é legal porque quando você pega, isso não é citado no livro, tá? É citado num dos livros que trata sobre casamento. Ele fala de Lucas, capítulo 7, versículo 38, quando a mulher se coloca atrás de Jesus a seus pés e ela começa a chorar, molha os seus pés com suas lágrimas, enxuga com o cabelo, beija os pés de Jesus e unge com perfume. Então, o que ele está mostrando? Tempo de qualidade. Aquela mulher separou um tempo dela e se coloca atrás de Jesus, esperando aquele encontro que ela queria ter com Jesus. Depois, ela começa a chorar. E ela chora a ponto de molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Isso é uma palavra de afirmação. Quantas vezes você num olhar, por isso que eu coloquei esse casal se olhando aí, você já sabe o que seu marido ou com a sua esposa quer dizer. Se tá gostando, se não tá gostando, se tá querendo dizer para você, olha, eu te amo, ó, eu tô aqui, vai lá, você consegue. A gente conhece o olhar do nosso cônjuge. Então, e ele precisa de palavras de afirmação, seu cônjuge, ele precisa de elogios. Ele precisa que você fale que ele tá bonito, ele precisa ser elogiado pelo trabalho dele, pelo desempenho dele como pai ou pelo desempenho dela como mãe, as coisas diferentes que eles fazem, dar a liberdade da sua esposa pregar para os seus filhos e você também pregar, porque às vezes o marido corta a esposa ou a esposa que corta o marido na hora que está ensinando os filhos. Então, as palavras de afirmação é muito bom para a gente. Nós muitos casais perdem isso depois que casam, porque o pai e a mãe sempre foi de elogio, e aí casa, acabou, porque a mulher não é daquilo ou o homem não é daquilo de fazer elogios. Os atos de serviço, o que ela vai fazer? Ela vai enxugar com os cabelos dela os pés de Jesus, né? Então, um ato de serviço. Olha o tamanho do versículo e toda a linguagem do amor aí presente. Na Bíblia, antes desse livro ser escrito, Jesus já estava demonstrando essa linguagem. Então, um ato de serviço, o marido de ajudar a esposa. Eu não gosto de lavar louça. Saiba que a sua esposa também não gosta.
Gente, olha, eu vou falar uma coisa, maridos, eu não sei se a sua esposa está assistindo com você, mas coisa mais difícil que tem às vezes é a mulher na cozinha. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Não é para cozinhar, mas eu tenho que pensar no almoço e tenho que pensar na janta, para no seu mesmo prato e tem hora que cansa a nossa criatividade. Você fica cansada de criar. Tem hora que eu falo pro meu marido assim, fala o que você quer comer, eu faço, mas fala para mim. Meu cérebro já deu com a criatividade para comida. O toque físico, ela beija os pés de Jesus. Sua esposa ou seu marido fala através do toque físico. Gente, você pode ter todas essas linguagens, você pode ter algumas ou uma, eu duvido que seja uma só, né? Mas enfim, veja em qual você se encaixa mais, o que você gosta mais. E o presente, ela unge o pé de Jesus com perfume. E ele conta na situação ali que ninguém faz isso, somente ela, que lava os pés com as lágrimas, toca em Jesus, passa o perfume nos pés dele, cuida dele ali, né? Então, o presente, tem pessoas que gostam de presentes. Não é presente só na data comemorativa, é você surpreender. Ó, quando passei no supermercado, comprei uma caixa de bombom para você. Ah, hoje eu fui almoçar na rua, hoje tá mais difícil, né? Mas fui pegar minha marmita, peguei um bombonzinho para você, para alegrar seu dia. E olha, maridos, cuidado, tá? A mulher gosta que faça isso sem insinuações. O que vai acontecer lá à noite é outra história, tá? Mas a mulher gosta disso de ser espontâneo, não por favor ou por algo em troca, né? Então, e mulheres, muito do que o marido de vocês são no outro dia é o que eles foram na noite anterior, tá? É o que aconteceu na noite anterior. Se ele vai acordar de bem humor no outro dia, tá bom? Fica a dica aí para vocês e algumas, né? E que Deus abençoe vocês com essa palavra. Lembre-se do casamento com o Senhor e o casamento com o seu cônjuge. Deus os abençoe.